Nós vamos ficar de pé, orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Papai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na Tua casa. Papai, que o Senhor possa abrir nossos corações para que nós possamos sair daqui cheio da Tua presença. Que nós possamos alimentar a nossa fé. Mais e mais que o culto hoje, do início ao fim, possa falar conosco, Pai. Que nós possamos estar de mente e coração aberto para que nós possamos absorver o que o Senhor precisa falar conosco. Oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso. Oh, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, que a palavra fale conosco, que o Senhor esteja aqui. A pessoa que entrar aqui triste, Pai, saia daqui feliz, alegre e cheia do Senhor no coração. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode preencher tudo aquilo que ninguém pode, mas o Senhor pode, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar, meus irmãos. O seu louvor, ele sobe nessa noite aos céus de Deus e atinge o objetivo pelo qual nós viemos aqui essa noite. Então, enquanto você adora, eu queria profetizar isso na sua vida agora aqui. Enquanto você canta aqui, o Deus Todo-Poderoso visita lá aquela causa que você está precisando. Louvor tem poder, viu? Por isso que é sempre bom a gente cantar, mesmo às vezes na angústia, na dor, no momento difícil. Cante. A voz está aí, então cante. Deus vai te dar vitória. E agora nós vamos cantar a este que é Deus Todo-Poderoso, que é digno. Oh, aleluia, cantemos. Oh, Deus, porque dele por ele. Canta, igreja amada. Para ele são todas as coisas. Há motivos para você adorar aquele que é digno aqui essa noite. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as Porque dele por ele, Profetiza nessa para noite. ele são Declare a Ele. todas Oh, glórias ao nome dEle aqui neste ambiente. a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Enquanto você adora, enquanto você reconhece que a glória é dEle, porque esse louvor, essa canção diz, a Ele a glória, é reconhecimento de que Ele é digno de glória, é reconhecimento de que Ele tem o poder. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Por mais que de repente você não veja com seus olhos físicos, mas você pode ter certeza que agora está se movendo no mundo espiritual algo sobrenatural ao seu louvor, ao seu cantar. Há algo que se move, há algo que se move. Eu vou profetizar, eu queria que você ouvisse isso. Há algo que se move nesta hora, no mundo que os seus olhos não podem ver, no mundo que a sua mente não pode entender.
há algo que se move. Deus está falando com você nessa noite. Enquanto você adora, filha, há algo que se move. Os seus olhos não vê, mas está se movendo em seu favor. A canção que nós cantamos aqui é uma canção de rendição, de reconhecimento que Ele é digno de glória e honra para sempre. Essa parte final, a Ele é a glória, só para a gente terminar. Oh, A Ele a oh glória, Deus, nós reconhecemos, a meu Ele Pai. a glória, Aleluia, a Ele a Deus está trabalhando, pra sempre. Deus está Amém. trabalhando, aleluia. Você crê nisso? Você tem palmas para aplaudir aquele que é digno de honra e glória. Oh, aleluia. Amém. Que os irmãos possam se assentar. Irmãos, quem está alegre hoje? Amém. Nós precisamos estar aqui alegre, sentado neste lugar alegre, porque faz toda a diferença quando a gente está alegre no lugar para ouvir a palavra do Senhor. O próximo aviso é o culto, né? Sexta-feira, às 20 horas. Que, né, com a permissão do Senhor, Ele permitindo, todos nós vamos estar aqui para adorar, louvar o nome dEle. Amém? Não tem pedido, né? E é isso, irmãos, e que vocês possam ficar de coração aberto, né, para ouvir a palavra do Senhor e tira toda distração que tiver ao lado, que tiver, não sai para ir ao banheiro, para ouvir a palavra. Amém? Passar a pastora Evelyn, oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de estar fazendo o ato da oferta. Vamos ler lá em João 6, do 9 ao 13. João 6, 9 ao 13. Diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muitas pessoas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente também, 2 peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disseram aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, mas que nada se perca. 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que já havia comido. Eu quero continuar falando sobre a multiplicação, né, que eu estava falando no domingo. E aqui a gente tem um relato muito conhecido sobre os 5 pães e 2 peixes. A gente tem que entender que o ato da oferta é como esses 5 pães e 2 peixes. Porque para o menino, esses 5 pães e 2 peixes eram um lanche. Era uma comida que ele ia na casa dele, ia comer. Mas para Deus, né, para essa multidão que estava sendo alimentada, era uma multiplicação, era um milagre. Então não importa a quantidade que nós vamos depositar no altar, e sim a disponibilidade. Aquele menino estava disponível a entregar para os discípulos os pães e os peixes, para que Deus fizesse. Então eu entendo que o pouco nas mãos certas é multiplicado. Então quando a gente entrega a Deus, mesmo sendo pouco, nós entendemos que Deus tem o poder de agir e multiplicar na nossa vida. Porque é as mãos certas. Muitas das vezes nós queremos entregar, né, nas nossas mãos, principalmente nas nossas mãos, o dinheiro é limitado.
Você pode ver que quando você não dizima ou quando você não oferta, isso é limitado. O seu dinheiro fica limitado, você não consegue administrar bem. Mas quando entregamos a Deus, aquele que pode, aquele que multiplica, aquele que faz, nas mãos certas, o nosso dinheiro é multiplicado. Por isso que sempre que formos, entregar, a gente tem que ver que o milagre ele não começou na multiplicação, ele começou na entrega daquele menino. Então, quando a gente for pensar, óbvio que Deus vai multiplicar nas nossas vidas, mas que venhamos pensar primeiro na entrega, naquilo que estamos deixando, aquilo que estamos entregando, aquilo que estamos oferecendo a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo sobre a multiplicação é que Deus não só multiplica, porque Ele multiplicou e ainda sobrou. Então, com o seu pouco, eu tenho 5 reais para ofertar. Meu dízimo é pouco, mas com o seu pouco, Deus multiplica e ainda sobra. Então, que essa multiplicação seja abundante na sua vida, a partir do momento que nós entregarmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida, entregarmos a disponibilidade de tudo que recebermos, tirarmos o do Senhor. Porque isso fará a multiplicação acontecer nas nossas vidas de maneira extraordinária, amém? Eu convido o pastor Dinho a trazer aqui para nós, e você está com essa oportunidade. Entregue pensando nisso, entregue que Deus ainda multiplica, como Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Para você pode ser só 5 pães e 2 peixinhos, mas para Deus isso vai alimentar uma multidão, amém? Sinta-se à vontade para ofertar, para dizimar na casa do Senhor, e que sejam multiplicadas suas rendas a partir desse ato e dessa entrega. Som. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje eu vou falar uma coisa que é muito importante na vida de nós que somos cristãos. Eu vou falar hoje sobre os perigos que nós devemos tomar cuidado. E eu vou fazer uma pergunta. Me empresta a Bíblia, por favor. Eu vou fazer uma pergunta e vocês não precisam responder em voz alta, eu só quero que vocês pensem sobre isso. Se vocês vivem para atrapalhar o diabo. Porque eu entendo, eu acredito que a nossa vida, ela deve ser vivida para atrapalhar a vida do diabo. E eu creio muito nisso. Porque quando a gente atrapalha a vida dele, fazendo as coisas para Deus, ele atrapalha a nossa vida. Então, se você está vivendo uma vida muito tranquila, que você não tem nenhuma dificuldade, nada acontece, pode ser que você não esteja fazendo o que deveria, que é atrapalhar a vida do diabo. Então, hoje nós vamos atrapalhar a vida dele. Atrapalhar a vida dele no fato dele agir na nossa vida ou na vida de outras pessoas, porque quando nós somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas, nós passamos aquilo que Deus passou para nós. Então, nós vamos expor coisas perigosas para a nossa vida, para a nossa fé. E eu quero que, se vocês pudessem anotar isso, seria sensacional, porque isso vai ser muito grande na vida de vocês. Eu creio que vocês vão se lembrar isso mais e mais. Então, o que nós não podemos confiar? Primeira coisa é coisas que estão fora do cânon da Bíblia. Se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem. E são tanto livros quanto doutrinas. Assim, não há problema em você ler livros ou ler. Não sei se vocês sabem o que são os apócrifos. Os apócrifos são textos que foram retirados porque não condizem com o que Deus diz na nossa Bíblia. Não há problema em você ler. Tanto, a não ser que você faça com que essa leitura, com que esses livros apócrifos, eles se tornem parte da verdade. Se você achar que apócrifos são verdade, aí que o negócio começa a ficar perigoso. Ou uma doutrina, por exemplo,
o evangelho da prosperidade. É uma doutrina que as pessoas que pregam isso estão pregando errado perante a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela não fala que você vai ter muito dinheiro e vai ser muito feliz, nunca vai ter luta. Não. Deus não promete isso. Deus, ele promete que você vai chegar à eternidade e durante essa caminhada você vai passar por luta, você vai passar por aflições, você vai passar por um deserto, seja adversidade, você vai ter que renunciar, você vai ter que entregar para Deus a sua vida. E eu não falo só entregar, pai, eu entrego a minha vida, não, é diariamente, o tempo inteiro e tudo na sua vida. Então, é uma luta constante. A Bíblia nos mostra que viver para Cristo é uma luta constante. Então, a gente não quer dizer que a gente vai ter paz, evangelho da prosperidade, tranquilidade, felicidade, dinheiro, não. Deus não promete isso. Nós temos, engraçado que a gente tem medo, só que nós temos aquele que vence todas as batalhas. Então, qual é o problema de passar por alguma luta? Não há problema se nós estamos com aquele que vence todas as lutas, aquele que venceu todas as lutas, que é Deus. Então, não tem porquê nós termos medo. Voltando aqui na questão dos apócrifos, eu falei sobre isso. Se um apócrifo está sendo uma verdade, nós temos um problema. Nós temos um grande problema. E isso é muito importante, porque assim, beleza, você pode até ler. Mas se você não tem maturidade para você ler, você não deve ler, porque você talvez vai acabar apostatando da fé. Porque você vai ver uma coisa que você acha que está condizendo. E aí, se você não tem maturidade, você vai ler e talvez vai apostatar da fé, vai cair. E vai, talvez, virar totalmente. Eu fugir da aparência do mal, entendeu? Você pode até ler, mas se você... Porque assim, a gente às vezes se enfia em algumas coisas, em alguns buracos que a gente não consegue sair. Que a gente não sabe como sair. E esse pode ser um dos buracos. Eu quero ler apócrifos. Não tem problema, a não ser que você tenha maturidade para entender que você está lendo algo que é histórico. É um conhecimento histórico. Se você entende isso, então está tudo certo. Se você não faz do apócrifo uma verdade, ou dessa doutrina que não está na Bíblia uma verdade, aí você está correndo um grande perigo. Então, essas são questões que estão fora do cânon da Bíblia. Eu vou citar práticas espirituais condenadas pela Bíblia. E é aqui que o negócio começa a ficar triste e feio. Feitiçaria, tarô, carta de baralho cigano, horóscopo, astrologia, magia branca, magia negra, uso de cristais, Reiki, para quem não sabe, é transmissão de energia. E isso é uma coisa muito perigosa quando não vem do Espírito Santo. Tem uma coisa também, voltando aqui no que eu falei, uso de cristais. Tem gente que acredita que cristais cura e que cristais energizam, não sei o que. Gente, isso não é certo, tá? Isso é perigoso, isso está fora da Bíblia, isso é condenado pela Bíblia. Porque isso é misticismo, e misticismo na Bíblia é condenado. Yoga. Porque assim, teve uma vez que eu comecei a praticar yoga. Uma vez eu comecei a praticar yoga, achando que yoga é só um exercício físico. Só que eu fui pesquisar fundo, eu estava querendo até enfiar a mãe nisso. Tristeza. Só que eu fui pesquisar, e isso não é só exercício, é uma prática espiritual que não vem de Deus. É uma prática espiritual hinduísta, que vem dos orientais, das pessoas, né, dos orientais. Então, é uma origem budista. Então, yoga sendo não só um exercício físico, ou um exercício, sei lá, mas também uma prática espiritual, nós não devemos praticar isso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que ver essas origens, de onde que vem essas coisas. E eu não sabia, né, até o momento que eu estava praticando, quando eu descobri, eu falei, não, o que é isso? Então, irmãos, nós temos que buscar não energias aleatórias de outras coisas que não têm poder. Nós devemos buscar Deus. Devemos buscar, e assim, às vezes a gente busca energias, manifestações de Deus, coisas de Deus, sendo que a gente não quer intimidade com Deus. Por que você está buscando alguma coisa de Deus se você não quer primeiramente intimidade e obedecer a Deus? Então você não tem que buscar. Não tem que buscar, a energia, não sei o que, não. Busca obedecer e busca ter intimidade. Que você vai ver a manifestação de Deus, é isso.
Então, a energia de cristais, búzios, tarô, gente, essas coisas tudo pagão. Então, assim, se não vem de Deus, você pode suspeitar. Provavelmente é pagão, provavelmente vai vir de alguma prática que não é para que você faça, entendeu? É uma prática pagã que Deus condena. Então, nós precisamos tomar cuidado. Se você faz algo desse tipo, ou eu faço algo desse tipo, entendendo ou não entendendo, na verdade, entendendo mostra que Deus não é suficiente para nós. Se a gente não entende de onde que vem ou tudo isso, beleza, até passa, né? Porque a gente vai ouvir, vai passar a entender e vai passar a largar certas coisas. Tem uma história de Nadab e Abiú, acho que você já conhece, porque acho que alguém pregou sobre essa história aqui, eu não sei quem foi, não lembro. Mas eles trouxeram fogo estranho. E foi assim, porque assim, ó, eu não sei se eu já falei isso uma vez, ou vocês lembram disso, mas uma vez eu falei que o diabo, ele gosta de imitar as coisas que Deus faz. Ele gosta de imitar as coisas de Deus, pegar as coisas de Deus e distorcer para o que ele quer. Que é normalmente sempre rebaixar Deus, diminuir Deus, ou ser melhor do que Deus. Sempre isso. Então, foi exatamente o que aconteceu com o fogo de Nadab e Abiú. Eles trouxeram e não vinha de Deus. Era um fogo que Deus não havia mandado. Entendeu? E o que aconteceu? Eles morreram imediatamente. 1 Levíticos 1:2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo nele e sobre esse incenso e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O que aconteceu? Deus mandou um fogo consumir eles. Eles morreram imediatamente diante do Senhor. Então, esse fogo estranho, ele pode ser práticas pagãs, que a gente talvez não conheça, ou práticas pagãs que a gente esteja envolvido, que colocam nas nossas cabeças que, não tem nada a ver, vai te ajudar. Mas é uma prática estranha, é um espírito estranho, é um fogo estranho, que não vem de Deus. Então, se você está buscando energias de outros lugares, essas coisas, você está pegando um fogo estranho que não vem de Deus. E você vai colocar isso na sua vida. E aí vamos supor que você vai orar na vida de alguém. E a pessoa vai receber um fogo que não vem de Deus. Um espírito que não vem de Deus. Como na história de Nadab e Abiú. Então, se nós estamos fazendo isso essa noite, vamos largar essas coisas. Tarô, yoga, essas coisas tudinho. Eu vou sair, antes de sair de casa eu vou ver como está o meu horóscopo e não sei o quê. Não. Larga isso, irmão. Isso é signo. E você não precisa disso, você tem Deus, você não precisa disso. Então, às vezes a gente tem a sensação, eu já tive essa sensação, às vezes a gente tem essa sensação de que a nossa vida não anda para frente, nossa vida espiritual ela não progride, ela não caminha para frente, ela não sai do lugar. Mas provavelmente pode ser por coisas assim, pode ser por coisas que estão atrasando, segurando a nossa vida, arrastando a nossa vida. E agora nós sabendo disso, se nós fizermos isso, provavelmente Deus vai cobrar mais ainda. Mais forte, por quê? Porque agora você sabe, você conhece textos que agora eu vou citar. Continuando nessas práticas, meditação transcendental, adivinhação, bola de cristal, sei lá. Comunicação com mortos, triste, isso aqui é triste. Invocação de guias espirituais, anjos ou coisas que não vêm de Deus. Uso de amuletos, isso aqui também é uma tristeza na minha vida. Aquela taça ali, ó, você vai colocar, mas ela não faz milagre, tá? Todos nós já sabemos, o óleo ungido que está ali também não faz milagre, ele não vai te proteger, não vai botar uma camadinha de proteção, não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você use a sua fé para acreditar que Deus vai realmente curar. Então, aquela taça ali, ela está ali para que você use a sua fé e falar, Deus, eu confio, eu creio no Senhor, eu vou agir pedindo ao Senhor. E coloco na taça. Mas a taça não faz nada. Então, objetos não têm poder, tá? Objetos não têm poder. Você não vai segurar a bolinha, contar, Deus, me perdoa, não. Rituais de banho, ervas, sal grosso, vela, essas coisas, gente, só vai jogando, joga pro lado assim e sai correndo. Seitas são coisas que estão fora da verdade bíblica. E o que é uma seita? A seita é quando a pessoa, né, aqui ó, Bíblia, né, aí ela olha e fala assim,
negócio aqui eu não confio não acredito não. Você confia, você acredita? Não, também não. Ah, não, então vamos mudar isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai mudar, tá? Isso aqui é uma verdade, mas eu não gosto disso aqui, então vamos mudar, tá? A gente escreve outra e tira essa parte aqui. Isso é uma seita. Vou contar todas as seitas para vocês, depois eu conto sobre elas. Testemunho de Jeová é uma seita. Mormon é uma seita. Espiritismo é uma seita. Candomblé é uma seita. Nova Era é uma seita. Catolicismo tradicional é uma seita. Religiões orientais são seitas. Então, todas essas coisas que eu citei são seitas. Seitas. Mãe, por favor, traz aí. Alguém... Isso aqui é engraçado. Esse tempo atrás estava lendo a Bíblia, estava lendo a Bíblia e tal, pá. Aí eu olhei, nossa, que Bíblia massa, né? Diferente e tal. E passando ela, aí eu olhei assim e falei, mas essa Bíblia é diferente, estranha, né? Só que assim, eu não tinha visto nada de estranho. Quando eu chego aqui, ó, no sumário dela, sei lá, nessa parte primeira dela aqui, aí está escrito aqui, ó, Bíblia, aqui, ó, Bíblia Educativa Mundial das Testemunhas de Jeová. Eu, quê? Como assim? Quem trouxe essa Bíblia, irmão? Quem foi o sem vergonha que trouxe essa Bíblia? Tô brincando. Mas, enfim, realmente essa Bíblia apareceu aqui na igreja. Eu não faço a mínima ideia de quem que é. E nem precisem se levantar. Mas, o seguinte. Qual que é o problema do testemunho de Jeová? São muitos, na verdade. Qual que é o problema? O problema é que o testemunho de Jeová, ele não acredita que Jesus é Deus. É basicamente isso. Eles não acreditam na Trindade. A pessoa que não acredita na Trindade de Deus, você pode sair correndo dela. É outra religião, não é cristianismo, é outra religião. A pessoa que não acredita que Jesus é Filho de Deus e é Deus, você sai correndo. Ó. Mas aí, beleza. Tranquilo, vamos ler aqui, ó, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, olha que interessante, quando ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quer dizer que você não pode batizar se for só em nome do Pai e do Filho. Porque tem o Espírito Santo também. O Espírito Santo também é Deus. Não pode batizar se for só Espírito Santo e Deus. Deus Pai. Porque tem o Filho também, o Espírito Santo. Mas aí beleza, né? Aqui já deu para entender que não há como nós tirarmos o Filho, tirarmos o Espírito do Pai, porque os três são um, eles são o mesmo. Então, aí o versículo continua, olha que interessante. Ensinando-as a observar. Então, quando você crê em Deus, quando você crê nessa Bíblia aqui, ó, você não vai crer nela, como eu falei no outro culto, de olhos fechados, porque ele está falando para você observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, leia, observe, peça para o Espírito Santo falar com você. Você não está lendo só por ler. Você não está seguindo uma religião que você não sabe o que você está seguindo. Você está seguindo algo que te fala para você provar. Prove a Deus, para ver se é verdade. Então, você não está seguindo cegamente. Só que aí, beleza. Qual que é o problema do testemunho de Jeová? Eu vou abrir aqui. João 1:1. Sander, se você puder colocar a imagem agorinha. Ó, vou ler para vocês o seguinte. Olha o que está escrito na nossa. No princípio, pode colocar isso. No princípio era a palavra. Não, coloca outra, por favor. No princípio. Não. A nossa Bíblia mesmo, desculpa. A nossa Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é isso que está escrito? No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, se era, estou falando então que realmente Jesus era Deus. Em João 1, disso aqui, pode pôr isso, André. Eu vou ler para vocês. No princípio era a palavra, pode pôr minha foto, e a palavra estava com Deus. Até agora está certo, né? No princípio ela era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus, um D minúsculo. O um Deus aqui, ele elimina Jesus como filho, como Deus, como um Jesus, como o Jesus, como o Deus, o Salvador. Volta lá, Sandy, por favor. Mário Sérgio, desculpa. Então,
Verbo era Deus. Não um Deus. Ele era Deus. Quando ele coloca um, ele mostra que era algum aí. Então ele elimina Jesus como Deus na história. Mais um versículo. João 8:58. Pode pôr na nossa Bíblia. Olha que loucura. Eu sou. Olha aqui, ó. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou aqui, quando Deus, no Antigo Testamento, em Êxodo, se eu não me engano é 4, Êxodo 4, eu não vou saber o versículo. Mas quando Deus ele fala eu sou, ele está falando que ele é. Ele está falando dele, Deus. E quando Jesus fala, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando ele fala eu sou, ele está demonstrando que ele é Deus. Quando ele fala eu sou, ele está falando a mesma coisa que Deus falou. Então quer dizer que ele é Deus. Pode pôr o versículo aqui. Jesus lhe disse, da Testemunho de Jeová, Sandra, por favor. Jesus lhe disse, Jesus lhes disse, perdão. Antes de Abraão vir a existir, eu existia no passado. Eu existia. Eu fui. Aqui ele elimina Jesus como Deus. Porque ele não usa o que Deus falou no Antigo Testamento. Eu sou. Que é como se fosse o nome de Deus. Então, é isso. A maioria dos versículos que você vê, que eles estão falando sobre Jesus, Trindade, eles eliminam Jesus como parte sendo Deus. Como ele sendo quem ele é. Eles distorcem em não aceitar Jesus como Deus. Vamos falar sobre outra? Mormons. Não sei se vocês já viram algum anúncio aí deles. Do livro dos Mormons. Gente, basicamente, eles têm outra Bíblia, tá? É triste isso aqui. Eles têm outra Bíblia. Quem tem outra Bíblia, gente, também você pode. É outra religião. Porque são adicionais. Eles chamam de adicionais, né, de Deus. Eles acreditam que Jesus, que Deus, na verdade, Deus, não estou falando de Jesus, estou falando de Deus. Eles acreditam que Deus, ele era um homem que nem nós. E aí um dia ele ascendeu como Deus. Então, Gálatas 1:8. Porém, ainda que alguém ou um anjo do céu, isso aqui é Paulo falando, tá? É Paulo falando. Porém, ainda que eu, Paulo, ou alguém, ou um anjo do céu, vos pregue outro, um adicional de Deus, além do que vos pregamos, que seja anátema. Eu não sei se está... não, amaldiçoado, é isso mesmo. Que seja amaldiçoado. Então, se há alguma pessoa que aumentou alguma coisa, porque faltava, não falta. Deus, ele fez tudo que tinha que fazer, colocou tudo que tinha que colocar aqui. Não falta nada. E nem sobra nada. Não falta nada e nem sobra nada. Vamos para outra. Espiritismo. Gente, na primeira palavra, eu já podia só terminar aqui no reencarnação. Reencarnação já... reencarnação, Hebreus 9:27. Ao homem está fadado morrer apenas uma vez, vindo depois do julgamento. Então, irmão, você não vai reencarnar em outro corpo. Não vai. Você não vai pagar pelo que você fez na outra vida, não vai. Ao homem está fadado morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. Outra coisa que eles acreditam é a consulta aos espíritos. Levíticos 19:31. Não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais uma, Candomblé e Umbanda. Eles, sem dúvida, gente, eles consultam guias, tá? Eles consultam guias, invocam demônios, achando que são guias espirituais. É a maior tristeza do mundo. Então, assim, você ter guias espirituais é você consultar espírito, tá? Em 2 Coríntios 11:4, tá falando o seguinte: porque vocês suportam com alegria qualquer... Esse aqui
ele está tipo dando uma bronca na gente, tá? Isso aqui é uma bronquinha para nós. Por que vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos? E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Então, isso aqui, o apóstolo Paulo está falando para os falsos apóstolos, ele está dando uma bronquinha. E uma bronquinha em nós também. Por que vocês aceitam qualquer um que fala que vem em nome de Jesus? Qualquer um que não é Jesus? Um evangelho diferente do que o próprio Jesus e o próprio Deus nos pregou. Então, vamos tomar cuidado, irmão. Tem mais. Nova era. Oh, gente, nova era é outra religião também, é triste. Eles acreditam, eles ensinam que você é um Deus interior. Um Deus interior você é, irmão. Vai acreditar nisso, por favor. Acredita no trem desse. E aí, eles misturam também cristianismo, eles misturam práticas ocultas que Deus proíbe de nós praticarmos, como cristais, Reiki, que é transferência de espírito, tarô, astrologia. Então, assim, eles pegam tudo e aí eles falam assim, ó, todos os caminhos são válidos, tá? Qualquer caminho que você seguir está valendo. É basicamente isso. Qualquer caminho leva a Deus. Deuteronômio 18, 10 ao 11. Não ofereçam aos seus filhos em sacrifício. Está falando isso aqui, falando de bruxaria, tá? Não oferecer seus filhos para morrer em sacrifício no altar, queimados no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. Eu não sei se essa versão está falando nojentas, mas tem uma versão que fala: Deus detesta quem pratica essas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra esse povo, enquanto vocês vão tomando posse dela. Então, nova era, catolicismo tradicional também é outro, gente. Ai. Esse aqui para mim é o mais triste. Esse, sem dúvida, eu fico triste mais quando eu leio isso aqui. Eles misturam Bíblia com tradição. Então, daria até para arrumar alguma coisa, né? Daria para consertar isso. Mas não é só isso. Eles têm culto a santos e eles têm Maria como intercessora. Gente, para mim, Maria como intercessora, vontade de sentar aqui e chorar. Veneração à relíquia também, mas Maria como intercessora é de chorar de tristeza, de chorar de gritando, entendeu? Então, essa aqui é a maior tristeza, porque assim, ó, não existe uma menção na Bíblia, tá, em que está falando, quando está falando de Deus, né, entre Deus e nós, Maria está intercedendo. Não existe, entendeu? Então, quando fala de mediador, de intercessor, não está falando de Maria. 1 Timóteo 2,5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une a Deus, que não é Maria, mas o Jesus Cristo. Está aparecendo aí? Olha. Pois há um só Deus e um só mediador entre o Senhor e os homens. É Jesus, não é Maria. Aí tem essa versão, né, que fala sobre mediador, e essa versão que fala sobre pessoas que o único que une Deus e nós é Jesus. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Religiões orientais, gente, é também reencarnação, budismo, taoísmo, essas coisas, é tudo reencarnação, karma, esses trem aí de, na outra vida eu vou pagar o que eu fiz na vida passada. Não. Hebreus 9, 27, ao homem está fadado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. É isso. Então todas essas seitas, como todas essas seitas se igualam? Sempre no sentido de rebaixar, diminuir, colocar Deus abaixo. Sempre. E quais são os perigos que nós devemos correr? Coisas que fogem do cânon bíblico,
tudo que demonstra que é melhor do que Deus. Eu faço melhor, então desse jeito é melhor, porque as pessoas ficam mais tranquilas se forem assim. Outra coisa, tudo que vai contra o que Jesus foi contra o que Jesus fez, você já pode saber que está fora da Bíblia e não deve ser seguido. Tudo que sinaliza que um anjo apareceu na porta e ele vai me entregar uma coisa que não está na Bíblia. Não, irmão, não. Então assim, na Bíblia, igual eu falei para vocês, não falta nada e não sobra nada. É tudo que tem aqui, é tudo que nós precisamos, tudo que nós vamos precisar e tudo que nós precisamos do passado. Tudo que nós precisamos agora também. Tá tudo aqui, tá? Não falta nada, eu garanto para vocês. Não falta nada. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos, porque o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1:8. Põe aí também, por favor, Sérgio. Nós acabamos de ler Gálatas 1:8. Ele declara que se um anjo aparecer, qualquer pessoa que vier pregar outra coisa que não está aqui, que está fora daqui, deve ser amaldiçoado, maldito, considerado maldito. Então, tá fora, meu amigo. Nem segue, nem ouve, sai correndo. Outra coisa é que quando te falam que você tem que se mutilar para isso, se mutilar para aquilo, em outras religiões, em outras práticas aí, você precisa arrancar um dedo, você precisa arrancar um braço, você precisa fazer algumas coisas nesse nível para que você seja, sei lá, salvo, sei lá o que eles sejam. Na nossa nós não precisamos, a Bíblia não fala para você arrancar seu braço. Tem um versículo que fala, né? Arranque o seu olho direito se ele faz você pecar. Mas ele não está falando para você literalmente arrancar. Ele está mostrando para você o quão o pecado é jogado no lixo, quão ele deve ser retirado da sua vida o mais rápido possível. Então arranque o seu olho, se o seu olho direito te faz pecar. Ele não está falando para você literalmente pegar uma faca. Ele está falando para você, não peque, tente tudo para não pecar. Se o seu celular te faz pecar, joga ele no lixo. Mas não peque. É isso que o versículo está falando. Então, nenhuma parte da Bíblia você vai ver a Bíblia falando para você arrancar um dedo, para você arrancar sua língua. Não precisa fazer essas coisas. Você não precisa. Outra coisa é exaltar, tatuar, orar para morto, essas coisas também. Isso está fora da Bíblia. Se você está seguindo isso, ou o perigo que você está correndo. Outra coisa é tudo que tem a ver com misticismo, irmão. Tudo que tem a ver com misticismo. Vai curar, mas não é Deus, mas vai curar. Não vai curar, irmão. Não vai curar. Medicina, beleza. Estamos falando de medicina. Deus fala da Bíblia que a medicina é importante para nós. Mas quando está falando de coisas místicas, também não é perigoso. Foge que isso não vem de Deus, se nós já lemos versículos que falam sobre isso. A última coisa. Isso aqui talvez fiquem chateados comigo, não. Mas assim, é igual eu falei para vocês. Se você tem maturidade, você consegue algumas coisas fazer sem que isso te consuma. A cultura, ela nos influencia a todas essas outras coisas que eu falei. A cultura nos influencia a todas essas outras coisas que eu falei. Ela vai te influenciar você gostar de magia. Ela vai te influenciar. Eu já gostei de magia em uma época aí. Vocês não sabem disso não, né? Mas a cultura ela faz isso. As músicas elas fazem isso. Porque as músicas elas vão te colocar nessa emoção, nessa coisa. Você vê os shows que o povo está fazendo aí no Rio de Janeiro, né? Cheio de coisas simbólicas e místicas, coisas que o povo usa no satanismo, essas coisas todinho aí, eles usam nos shows e aí o povo gosta, né? O povo quer ouvir, o povo quer receber essas coisas do capeta neles. Então, assim, a cultura é assim, infelizmente. Talvez no futuro seja menos isso, né? Mas hoje em dia é muito difícil você não ser influenciado tanto pela cultura. Mas, se você é inteligente, se você tem maturidade, você consegue fugir disso. Eu quero fazer uma oração e eu peço que todos se ajoelhem. Eu vou orar por todos nós.
Pai, nós estamos aqui prostrados ao Senhor, não para receber milagres, mais bênçãos que o Senhor já tem dado a nós todos esses tempos, todos esses dias que vem se passando. Nós viemos aqui, Pai, para nos prostrarmos, e nós viemos para pedir que o Senhor venha nos tirar as vendas dos nossos olhos. Nós viemos pedir nessa noite que o Senhor venha nos mostrar que coisas são essas, que são os perigos para nós. Nós viemos pedir, Pai, para que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, tirar os tapa-ouvidos dos nossos ouvidos, para que nós venhamos ouvir, para que nós venhamos sentir o Senhor, para que nós venhamos ver as coisas que o Senhor quer que nós vejamos. Pai, independente do que nós tivermos que passar, seja tristeza, seja coisas boas, seja alegria, que o Senhor permita que nós passemos, para que nós venhamos mudar a nossa mente, para que nós venhamos ser transformados, porque o único modo no qual nós sejamos transformados é se nós vermos o que o Senhor quer que nós vejamos, se nós vermos o buraco na qual nós podemos cair. E é assim que o Senhor, é assim que nós podemos ver, é assim que nós podemos sair. E é por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor venha tirar as vendas dos nossos olhos. Não permita, Pai, que nós venhamos estar com os olhos fechados, porque nós sabemos que isso não é uma falta de arbítrio. Isso não é tirar o nosso livre-arbítrio. Nós entendemos que tirar a venda dos nossos olhos é nós estarmos vendo o buraco na qual nós vamos cair, ou o buraco na qual nós estamos fugindo. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, não para nos impedir de cair do buraco, mas para que nós venhamos ver o buraco na qual nós estamos perto. Então, Pai, nós agradecemos, nós pedimos, tire, nos mostre, nos dê experiências para que nós venhamos crer mais e ter mais fé no Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço a essas pessoas que estão aqui, Pai, que o Senhor venha fazer grandes coisas na vida de todos nós, porque nós entendemos e nós vemos o Senhor, e nós entendemos a Tua palavra. Eu agradeço a oportunidade, todos podem se levantar. Amém. Aleluia. Obrigado ao pastor, às pessoas que me deram a oportunidade essa noite. Se assente aí um minutinho, vamos terminar. É um aulão, né, irmãos? Uma aula poderosa para a gente tomar cuidado. O segredo é você, como cristão, mais do que qualquer pessoa, estou falando com cristãos, né? Mais do que qualquer pessoa, nunca fazer nada, ou usar nada, ou comprar nada que você não conheça, sem você conhecer primeiro. Às vezes um pendente, alguma coisa no pescoço, um brinco diferente. Se você não sabe a procedência e o porquê, não use. É muito interessante você sempre saber das coisas primeiro, para depois você poder usar. Estou falando para vocês que são cristãos, tá? Porque na verdade vocês, como qualquer pessoa nesse mundo, nós, como qualquer pessoa nesse mundo, podemos cair em uma situação que a gente acha que não tem nada a ver. A gente acha que não tem nada a ver, mas lá no fundo tem um objetivo. Por exemplo, eu não sabia que o jogo de cartas, baralho, sabe? E tem um cunho, ou tem uma direção contrária a Deus. Quem inventou o jogo de cartas, de baralho, inventou. Eu não me lembro qual foi a expressão que o pastor que estava dando a explicação deu. Não sei se foi para zombar de Deus ou para combater contra Deus. Um negócio assim. Jogo de carta. Qualquer jogo de carta que você estiver jogando, você entenda que você está fazendo uma coisa errada. Então, quantas vezes os cristãos já jogou o jogo de carta, ou joga ainda hoje? Não tá nem. Eu vi esses dias no status de uma pessoa que ela está na igreja, jogando, aí estava jogando ele e o líder de célula dele. Falei assim, ninguém sabe de nada, né? Nem o próprio líder que instrui os liderados não sabe de nada, né? Quem está jogando as cartas. Mas a gente
faz as coisas sem às vezes saber o que está fazendo, ou compra, ou contrai alguma coisa. Estava conversando com a Sâmia, ela não fala a palavra dela, né? Nem ela. A minha esposa, mais ou menos, ela dá uma palhinha da palavra dela lá em casa, então, né? Mas nós estávamos conversando algumas coisinhas lá, eu entendi o teor da palavra dela e a gente estava conversando e eu parei para pensar. Essas coisas que você e eu podemos às vezes cair nelas, porque falam pra gente que gera uma energia boa, porque gera uma química, um negócio, uma paz interior. A nossa paz vem de Deus. A energia que você tem que buscar, ela está toda em Deus. No momento que você busca energia em outras coisas que não é Deus, é como se você estivesse dizendo assim, ó, a energia de Deus não é suficiente, então agora eu vou para os búzios. É como se você estivesse dizendo que Deus não é suficiente para te ajudar. Só isso. Aí é por isso que muitos cristãos contraem um turbilhão de coisas para cima da vida deles e eles não sabem de onde vem. É por causa da aceitação. Por exemplo, eu não consulto horóscopo, mas não sou contra quem consulta. Você está traindo um turbilhão de coisas para a sua vida. Eu não consulto e eu sou contra. Não tem meio termo comigo. Eu não consulto e eu sou contra o horóscopo. Essa é a minha visão como cristão, né? Então, é lindo, gente. A gente precisa de ter palavras como essa na igreja para a gente poder evitar os males. Eu vou dizer um negócio para você, quem me ouve. Estou falando aqui, aí falei que às vezes tem muita coisa que a gente fala aqui em cima que é ladainha, porque ladainha que eu faço é porque tem gente que acha que é ladainha, não é que é ladainha, tá? É que tem gente que às vezes está sentado e fala assim, ladainha de novo. Para a pessoa está sendo uma ladainha, né? Para mim não é ladainha. Mas a grande verdade é que nós estamos com as igrejas cheinhas de gente que está dentro das igrejas praticando coisas que não condiz com a vida cristã. Só que se você for falar com essas pessoas, elas ou saem da igreja, ou elas brigam com você, ficam com raiva de você, porque para elas isso é normal. Elas estão dentro da igreja, mas para elas é normal. Mas não interessa se para elas é normal, se não tem nada para elas. O que vai agora pontuar aqui é que essas pessoas não sabem, mas elas estão sendo amaldiçoadas dentro da igreja. Aí dá um problema no casamento, ou se não dá no casamento, dá nas finanças. Se não dá nas finanças, dá um problema na saúde. Não dá na saúde, dá um problema na saúde. Pastor, mas com qualquer um acontecem essas coisas. Mas existem situações, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, que você olha e fala, rapaz, mas como é que pode? Eu estou na igreja, faço isso, faço aquilo, e esse negócio está dando, e essa questão aqui que era para dar certo não está dando certo. Tem um turbilhão de coisas no mundo espiritual que a gente está deixando vazar. A gente deixa vazar no nosso mundo espiritual. Então, o mundo espiritual vazando para dentro do mundo espiritual que nós estamos vivendo, que é o mundo de Deus. Deus quer que você viva o mundo dele. E a gente deixa vazar um monte de coisa do mundo externo para o mundo que Deus nos colocou, que é o mundo dele. Em nome de Jesus, a partir dessa palavra hoje, tudo que você for fazer, comprar roupas, seja lá o que for, consulte. Veja se realmente é uma coisa boa para você que é cristão, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Às vezes um símbolo, você vai comprar uma roupa, tem um símbolo na roupa, que aquele símbolo lá foi feito para e foi levado dentro do centro da Umbanda, da Macumba, para a roupa fazer sucesso. Você está comprando, não sabe. Mas você não sabe porque você não quer saber, porque você é muito inteligente para você dizer assim, eu não vou comprar esse trem sem eu saber que procedência tem esse símbolo aqui. Porque uma coisa é eu não querer saber, uma coisa é eu não saber. Mas hoje nós somos muito inteligentes, principalmente porque eu falei, cristão, não é isso? Então nós estamos sendo instruídos o tempo todo, aceitamos a Cristo, Deus nos fez uma renovação na nossa vida. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, não sei se é 9, eu não lembro, ou é 2, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então não deixe o inimigo minar sua mente, age como um cristão, faça a coisa acontecer como um cristão. Amém? Eu vou terminar agora para a gente ir embora em paz para casa.
Mas essas situações que a gente prega aqui, que muita gente fala que é ladainha, que está enjoado de ouvir, a Bíblia vai dizer, ó, cuidado com as raposinhas. A Bíblia fala, cuidado com as raposas e as raposinhas, porque as raposas comem uma certa parte da planta, as raposinhas comem uma outra parte que não deixa o fruto crescer. É as raposinhas que é pequenininha, que come o lugar que não deixa o fruto crescer. As raposonas, as raposas maiores, vai lá e devora a planta. Agora as raposinhas, elas comem o lugar onde o fruto nasce. Entendeu? Então as mínimas coisinhas, que às vezes muitas pessoas empinam a carroça, como diz o ditado popular, torce o bico, é essas coisas que não vai deixar você frutificar. Vai comer o broto. A raposinha come o broto lá em cima. Amém? Então vamos ficar em pés. Benção, irmãos. Benção. Vocês que são pregadores da palavra, estudos como esse, vocês quiserem trazer para a igreja, isso é muito bom. Faz uma diferença grande no culto e na vida dos irmãos, porque a gente aprende sobre a questão. Então, de repente, Deus, você está querendo uma palavra de Deus para trazer para a igreja, você que prega a palavra aqui, você pede a Deus, Deus, o que eu falo? Deus vai falar, fala sobre isso, fala sobre a mentira, fala sobre, alguma coisa do tipo, né? E Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua mensagem, tá? Nós estamos aqui para crescer. Amém, amados? Então vamos terminar dando glória a Deus, aleluia, e ir embora para casa feliz, né? Deus abençoe a todos que vieram. Não deixa minguar a sua fé. Há uns 4 quarta-feiras atrás, a igreja de quarta-feira estava mais cheia. Do nada a igreja de quarta-feira mingou. Do nada. Aí tá esse pouco de gente aqui na quarta-feira, que para mim é muito top esse tanto de gente aqui, mas para o número de pessoas que tem na igreja não é relevante, né? Tinha que ter mais pessoas aqui. Mas do nada a quarta-feira mingou, né? Será que é por causa da sexta-feira? Da resposta? Eu não quero ser um pastor que coloque culto de busca, de intensidade, onde eu deixo Deus me usar, ou outro qualquer profeta que deixa Deus usar em revelações, e aí a igreja mingua um culto para estar no outro. Eu não quero, eu tiro, coloco tudo igual. Então eu quero uma igreja pujante na quarta, uma igreja pujante na sexta, pujante no domingo também, porque nós somos a igreja do Senhor. Qualquer culto que nós viemos, Deus está agradando, você vai estar adorando a Deus, recebendo de Deus, e você, em nome de Jesus, estará crescendo também, tá? Então, depois falar isso no domingo também, os irmãos mingou, né? Eu sei que é corrida, é demais, eu mesmo estou cansado. Mexer com menino é brincadeira, né? Agora nós estamos levando uns bebezinhos, aí o negócio acelera. Assim, pegar no colo, tá? Você cansa. A cabeça da minha esposa, tá? Trânsito, tá? A gente fica quebrado. Se eu chegar lá em casa, eu sentar no sofá, não posso sentar, irmão Amiro. Se eu sentar, eu durmo na hora. Né, irmão Amiro? Sentou no sofá, dormiu. Minha esposa disse que esses dias agora, quando eu falei, amor, tô indo na cama ali, eu vou só colocar aqui um negócio na oração aqui. Aí ela falou assim, amor, quando você bateu na cama, você começou a roncar. Eu falei, não foi não. Foi, tô te falando, quebrado, cansado. Mas Deus está no controle e Ele vai nos dar vitória e vai nos abençoar na nossa vida, amém? Levante a mão para o alto assim, diga, Senhor, obrigado por esta instrução. Diga assim, a partir de hoje, eu vou tomar mais cuidado. Não vou perguntar não, mas eu queria saber quem foi que trouxe a Bíblia do Testemunho de Jeová para dentro da igreja. Eu sou maluco para saber quem foi que trouxe essa Bíblia para a igreja. Eu falei para minha esposa assim, amor, eu acho que foi visitante. Algum visitante veio para a igreja, deixou a Bíblia e não veio mais, é só isso. Eu queria saber quem trouxe a Testemunho de Jeová. Se é algum crente aqui que comprou ela ou tinha ela, né? Quando você vê assim, ó, tradução do Novo Mundo, não é Jardim Novo Mundo ali não, tá? É Novo Mundo, quer dizer que é a tradução do Testemunho de Jeová. Quando fala tradução do Novo Mundo, né? Testemunho de Jeová. Já pode eliminar ela daqui. Não sei o que nem quer saber, estou fazendo aqui na igreja. Pode levar ela, queima, faz o que vocês quiserem com ela, mas não deixa ela aqui não. Pode, estamos aqui. Não precisa dela aqui não.
Deus me livre. Tá difícil nós pregar a nossa aqui. Imagina se pregar essa aqui. Deus me livre. Gente, vai em paz para casa. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Aplauda Jesus aí. Deus abençoe.